Quando eu tinha 13 anos, a garota da casa vizinha corria atrás de mim todos os dias gritando: Meu marido! 17 anos depois, eu havia me tornado o CEO de uma grande corporação. Ao ver a jovem diante de mim na sala de entrevistas, sorri e perguntei: Minha esposa, você ainda se lembra de mim? Era uma noite de janeiro. Lá fora, uma tempestade de verão castigava a cidade. As grossas gotas de chuva batiam com fúria contra as janelas panorâmicas do meu escritório, no 30º andar da torre do Grupo Titã, em plena Avenida Faria Lima, em São Paulo. Eu estava sentado, batendo os dedos ritmadamente sobre a mesa de carvalho maciço e passando os olhos por uma grossa pilha de currículos de candidatos. Fazia 5 anos desde que eu havia retornado do exterior. Após concluir meu programa de mestrado e estágio lá fora, trouxe comigo o capital e a influência da família, da minha mãe, para assumir a liderança desse império. Foram 5 longos anos no topo do sucesso, mas não houve um único dia em que eu deixasse de vasculhar mentalmente cada canto dessa imensa metrópole em busca de uma única pessoa. O antigo bairro operário da Rua das Pitangueiras, na zona leste, havia sido demolido há muito tempo, dando lugar a um novo e elitizado complexo residencial. A família daquela garota também desaparecera sem deixar rastros após um trágico incidente. Minhas buscas eram como tentar encontrar uma agulha num palheiro. O relógio marcou 2 da manhã. Alcancei a pasta de currículos que o Departamento de Recursos Humanos havia descartado na semana anterior. Como CEO, eu sempre tive o hábito de fazer amostragens das decisões dos meus subordinados para garantir que nenhum talento fosse desperdiçado. Ao folhear as páginas monótonas em preto e branco, de repente, congelei. Diante de mim estava uma ficha. Nome da candidata: Ana Diniz, natural de São Paulo, Rua das Pitangueiras. Meu coração falhou uma batida. Um diploma com honras da Universidade de São Paulo, USP. Uma experiência de trabalho descrita de forma clara e objetiva. Mas nada disso importava em comparação àquelas 3 palavras. Rua das Pitangueiras. Apertei a folha de papel com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Minha intuição dizia que aquilo não era uma coincidência. Imediatamente, peguei o telefone fixo da minha mesa e disquei o número de Silvana Medeiros, a diretora de Recursos Humanos. Do outro lado da linha, atendeu uma voz sonolenta. Dei uma ordem curta e direta: enviar imediatamente um e-mail para Ana Diniz com um convite para uma entrevista extra na manhã seguinte, ignorando todos os procedimentos padrão da empresa. Silvana, murmurando assustada sim, sim, claro, senhor. Não ousou fazer uma única pergunta. No dia seguinte, cancelei todas as minhas reuniões matinais e, sentada em meu escritório, fiquei de olhos grudados no monitor do sistema de câmeras de segurança de alta definição. Direcionei a câmera para a área de espera do departamento de marketing, no 15º andar. Uma jovem entrou no saguão. Ela usava um terninho preto simples, já meio gasto, nos cotovelos. Os cabelos escuros estavam cuidadosamente presos num coque na nuca. De aparência frágil, ela irradiava uma força inabalável. Meu coração foi inundado por um sentimento dolorosamente familiar. Nesse momento, apareceu Paulo Vasconcelos, um gerente de nível médio que a própria Silvana havia promovido. Ao lado dele, caminhava uma garota com roupas vulgares e maquiagem pesada. Através do sistema de áudio, pude ouvir claramente cada palavra humilhante que Paulo dizia, ecoando por todo o saguão. Ele chamou Ana de perseguidora, zombou de suas roupas baratas e se gabou de sua posição atual. Então era ele. O ex-namorado dela, um canalha, Paulo, tirou um cartão de visitas do bolso do paletó e o jogou na mesinha de centro de vidro. Com um tom de deboche, disse que o Grupo Titã não contratava pessoas como ela para o cargo de especialista. Mas se ela estivesse passando muita necessidade, ele poderia arranjar uma vaga na recepção com um salário de R$ 2.000
1.500,00 por mês. Sua acompanhante fez coro com uma risada desdenhosa. Eu continuava em meu escritório, com as mãos cerradas em punhos, sem tirar os olhos da figura solitária da garota no meio do saguão. Ana não chorou. Ela permaneceu com a postura ereta. Seu olhar era calmo, até frio. Ela olhou diretamente no rosto daquele verme. Lentamente estendeu a mão direita e pegou o cartão sobre a mesa. Com um movimento brusco, rasgou-o em pedacinhos e jogou no lixo. No instante em que ela estendeu a mão, a câmera 4 capturou cada detalhe. Nas costas de sua mão pálida, cruzando as veias azuis, via-se uma cicatriz opaca em forma de meia-lua. Todos os sons ao meu redor desapareceram. Restou apenas a imagem ampliada daquela cicatriz na tela. As memórias de 17 anos atrás romperam a represa, varrendo toda a armadura fria que eu havia construído com tanto esforço. Aqueles foram os dias mais sombrios da minha vida. Minha mãe, filha de um rico barão do café e político influente, contrariou a vontade do meu avô e fugiu com o meu pai, que na época era apenas um jovem pobre, mas cheio de calor humano e ambição. No entanto, o sonho cor-de-rosa do amor foi triturado pela dura realidade da luta pela sobrevivência. Uma série de fracassos nos negócios durante as crises econômicas dos anos 90 quebrou definitivamente a vontade do meu pé. De um homem cheio de esperanças, ele se transformou num alcoólatra decadente. Um viciado em jogos de azar que descontava sua frustração na esposa e no filho. Minha mãe, por orgulho, não tinha coragem de voltar para o meu avô e admitir seu erro. Cerrando os dentes, ela suportava a vida infernal num cortiço na Rua das Pitangueiras. Frequentemente, eu era expulso para a fria escadaria do prédio, com o estômago roncando de fome. Aninha foi minha única luz naquela escuridão. A vizinha de 8 anos, com seus grandes olhos redondos, muitas vezes escondida de sua mãe, me trazia metade de um pão francês com manteiga ou uma caixinha de leite. De forma infantil, ingênua e pura, ela vivia me chamando de meu marido. Uma noite, meu pai voltou para casa bêbado de cachaça. Ele começou a quebrar os móveis e atirou uma garrafa de cerveja vazia na minha direção. Nesse exato milésimo de segundo, Aninha entrou correndo da rua. Ela se jogou na minha frente e me usou como escudo. A garrafa estilhaçou, os cacos de vidro cravaram-se profundamente nas costas de sua mão direita. O sangue jorrou como um riacho. O grito estridente que ela deu naquele dia me assombrou por milhares de noites insones enquanto estive fora do Brasil. Aquela cicatriz em forma de meia-lua foi o preço que ela pagou para salvar a minha vida e preservar os restos de humanidade em mim, um adolescente de 13 anos. Meu coração batia descontroladamente. Era ela. A garota que passei toda a minha juventude procurando estava bem ali, no andar de baixo. Levantei-me abruptamente, empurrando a cadeira para trás. Com passos largos, saí do escritório e fui até o meu elevador privativo. Apertei o botão do 15 grau andar. Cada segundo no elevador parecia uma eternidade. As portas se abriram. Caminhei pelo corredor de mármore até a sala de reuniões do departamento de marketing. Através da parede de vidro, vi Ana de pé, de frente para a Silvana. A diretora estava sentada, de pernas cruzadas. Seu rosto, coberto por uma grossa camada de base, expressava um desprezo evidente. Ao redor, vários funcionários se aglomeravam, sedentos pelo espetáculo. Silvana jogou o currículo de Ana na mesa e a acusou, em voz alta, de falsificar o diploma da USP. Ela exigiu que Ana abrisse seu notebook e acessasse o sistema de verificação de diplomas do MEC. Mas, no mesmo instante, aquela mulher asquerosa ordenou a um subordinado que desligasse o Wi-Fi de toda a área. As redes corporativas de visitantes e de entrevistas foram bloqueadas. A tela do notebook de Ana deu erro de carregamento de página. Silvana deu um sorriso maligno, lançando insultos grosseiros. Afirmou que Ana era uma aproveitadora inútil da periferia, que ainda tinha a ousadia de usar um diploma falso para tentar subir na vida. Ana apertou os lábios, tentando explicar
que o servidor não estava respondendo e que poderia rotear a internet de seu próprio celular, mas Silvana a interrompeu bruscamente, sem lhe dar a menor chance de se defender. Eu me aproximei e empurrei a pesada porta com força. O rangido seco das dobradiças sobrepôs-se a todo o barulho na sala. O ar frio do ar-condicionado do corredor invadiu o ambiente, trazendo consigo a autoridade inquestionável do presidente da corporação. Todos os funcionários, incluindo Silvana, pularam de suas cadeiras e curvaram-se em respeito. Eu não prestei atenção em ninguém. Meu olhar estava cravado na jovem de pé, diante da mesa. Aproximei-me dela. 17 anos de separação se reduziram a apenas alguns passos. Inclinei-me e peguei sua mão direita com delicadeza. Com o polegar, acariciei a cicatriz opaca em forma de meia-lua. A pele dela estava gelada. Ergui os olhos, olhei diretamente para o seu rosto atônito e pronunciei com uma voz grave e ressonante, para que todos naquela sala pudessem ouvir. Minha esposa, você ainda se lembra de mim? Após minhas palavras, um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Silvana congelou onde estava. Seu rosto, antes vermelho de raiva, ficou mortalmente pálido. Os outros funcionários se entreolhavam, com medo até de respirar. Eu permaneci ali, segurando firmemente a mão de Ana, criando ao redor dela um escudo impenetrável com o meu poder, protegendo-a de todas as humilhações. Ana me olhava com os olhos arregalados. Em seu rosto lindo refletia-se uma total confusão. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, a porta se abriu novamente. Era Paulo, entrando com uma pilha de documentos nas mãos. Ele estava indo levar um relatório de projeto ao meu escritório para tentar ganhar pontos comigo. Ao passar pelo corredor, ouviu o barulho e espionou por curiosidade. Ao me ver, a expressão de Paulo mudou instantaneamente. Ele se curvou numa postura bajuladora e com um sorriso servil me cumprimentou. De repente, ele notou Ana e viu como eu segurava a mão dela. O sorriso congelou em seu rosto, mas sua arrogância inata falou mais alto que a razão. Ele deduziu que eu estava lidando pessoalmente com uma candidata problemática. Paulo tossiu, forçando um barulho alto para chamar minha atenção, e começou a derramar lixo sobre Ana. Ele inventou que ela era sua ex-namorada, uma carreirista e intrigante que usava as pessoas para atingir seus objetivos. Criou uma história fantasiosa de que ela vivia correndo atrás dele, implorando por um emprego no Grupo Titã. Aconselhou-me a não me deixar enganar por sua aparência inocente. Eu fiquei parado, ouvindo calmamente aquele espetáculo patético. Minha mão continuava apertando a de Ana, transmitindo-lhe calor e confiança. Quando Paulo terminou, soltei a mão dela e me virei para ele. Meu olhar, afiado como uma navalha, perfurou o rosto presunçoso daquele sujeito, Paulo Vasconcelos. Chamei-o pelo nome. Minha voz era de gelo, desprovida de qualquer emoção. O projeto do Shopping Portal do Sul que você supervisiona está com 2 meses de atraso. O fluxo de caixa apresenta um déficit de 15% por razões não explicadas. No relatório que você entregou na semana passada, o custo dos materiais de construção foi superfaturado em 3 vezes. Como você explica isso? O rosto de Paulo ficou branco como papel na mesma hora. Gotas de suor frio brotaram em sua testa. Ele gaguejou, tentando formular alguma desculpa, mas seus lábios trêmulos não conseguiam emitir som algum. Todos os seus erros, seus pequenos furtos e sua incompetência já estavam sob o meu radar há muito tempo. Eu só estava esperando o momento certo para me livrar do lixo. E esse momento havia chegado. Não preciso de explicações, interrompi seus murmúrios. Você está demitido. Imediatamente. Virei-me para Silvana, que tremia de pavor. Chame a equipe de segurança. Confisquem o crachá dele, bloqueiem o computador de Paulo Vasconcelos e escoltem-no para fora do prédio do Grupo Titã em até 15 minutos. Paulo desabou no chão, perdendo toda a sua antiga empáfia. Voltei a olhar para Ana. Eu queria que ela visse com seus próprios olhos que aqueles que ousaram desprezá-la e humilhá-la
Nunca mais teriam o direito de respirar o mesmo ar que ela. Minha defesa aberta de Ana e a demissão sumária de um gerente médio geraram rumores imediatos na empresa. Embora ninguém ousasse falar na minha cara, olhares tortos e sussurros de que o CEO havia colocado um esquema seu lá dentro e estava abusando do poder começaram a circular. Eu conhecia perfeitamente as leis implacáveis do mundo corporativo. Se eu simplesmente a colocasse numa posição confortável, ela ficaria para sempre na minha sombra, desprezada e isolada pelos colegas. Ela precisava de uma chance para provar seu valor. Precisava de um trampolim construído por seus próprios méritos. Ali mesmo, na sala de reuniões, diante de todo o departamento de marketing, ordenei à minha secretária que trouxesse um projetor. Exibi num telão a planta do Complexo Novo Horizonte, o projeto mais estratégico da corporação. Avaliado em R$ 500 milhões, que havia chegado a um beco sem saída na fase de busca por um conceito âncora para atrair clientes. Olhei bem nos olhos de Ana e disse em alto e bom som: Ana Diniz, esta empresa não mantém pessoas inúteis. Dou a você 10 minutos. Olhe para esta planta e proponha a ideia conceitual mais viável para salvar este projeto. Um murmúrio de espanto percorreu a sala. Um projeto gigantesco, sobre o qual as mentes mais brilhantes da diretoria quebravam a cabeça há meses, estava sendo entregue para ser resolvido em 10 minutos por uma candidata a uma vaga de emprego. Todos acharam que eu estava zombando dela para arrumar um pretexto para não contratá-la, ou que eu estava encenando um teatro barato. Mas Ana não vacilou. Ela caminhou até o telão. Seus olhos varreram atentamente cada zona, cada número no projeto. Seu rosto mostrava concentração absoluta. Exatamente 10 minutos depois, ela se virou, pegou um marcador na mesa mais próxima e circulou um terreno vazio no centro do mapa. Ela expôs sua ideia com clareza cristalina. Chamou-a de estratégia sala de estar cultural. Em vez de espremer mais lojas comerciais, ali, a área central deveria se tornar um espaço aberto que combinasse uma galeria de arte tradicional brasileira e uma zona de entretenimento educativo para as crianças. Apresentou argumentos sólidos sobre as novas tendências de consumo, explicando que os clientes modernos buscam valores espirituais e experiências e não apenas a ostentação de bens materiais. Sua breve apresentação foi extremamente cirúrgica e resolveu 2 problemas de uma vez: a exclusividade do projeto e a redução dos custos operacionais de longo prazo. A sala mergulhou em silêncio, seguido por aplausos tímidos que rapidamente se transformaram numa ovação dos profissionais de marketing mais experientes. Eles haviam sido completamente convencidos. Fiquei de pé, de braços cruzados, com um leve sorriso de orgulho. Com sua mente brilhante, ela mesma dissipou todas as dúvidas. Virei-me para Silvana e ordenei que Ana Diniz fosse formalmente contratada como especialista de desenvolvimento de projetos no departamento de marketing, com o teto salarial da categoria. Ela entrou no grupo titã com a cabeça erguida, pela porta da frente, apoiada unicamente em seu talento e inteligência, sem depender de pistolão. O primeiro dia de trabalho de Ana no grupo Titã transcorreu sob os olhares curiosos de todo o departamento de marketing. Ignorando as fofocas pelas costas, ela escolheu discretamente uma mesa de trabalho escondida perto da máquina de Xerox. Eu ficava atrás da cortina de veludo no meu escritório no 30 e 2 grau andar e de vez em quando a observava pelas câmeras de segurança internas. Eu mantinha uma distância calculada de propósito, entendi o orgulho dela. Se eu a protegesse demais, todo o esforço dela para provar seu próprio valor iria por água abaixo. Ela precisava de espaço para abrir as asas. Na reunião de alinhamento semanal, o gerente do departamento, Marcelo, colocou uma pasta fina sobre a mesa. Era um projeto para criar uma rede interna de cafeterias corporativas
com um orçamento de míseros R$ 250.000,00 para um império com um faturamento bilionário como o Grupo Titã, aquilo era troco de pão. O projeto não tinha recursos, não traria glória a ninguém e exigia bater perna por vários prédios para avaliar locais. Os especialistas seniores do setor logo inventaram desculpas para pular fora. Um estava muito ocupado com um shopping center, outro com o andamento das obras de um condomínio de luxo. A atmosfera na sala ficou tensa. O gerente franziu a testa, preparando-se para empurrar a bomba para algum dos novatos. Nesse instante, Ana ergueu a mão, decidida, e pediu para assumir o projeto. A atitude dela arrancou sorrisos contidos de vários colegas. Acharam que ela era uma idiota ingênua, pegando osso que ninguém queria roer. Eu assisti à reunião pela transmissão ao vivo, e os cantos dos meus lábios inevitavelmente se ergueram num sorriso. Eles eram muito míopes. Não conseguiam enxergar o fogo indomável nos olhos daquela mulher, a mesma que um dia dividiu sua última metade de pão comigo numa noite fria e de estômago vazio. Desde o dia em que assumiu o projeto, Ana quase não parava no escritório. Pelos relatórios do GPS dos carros corporativos, eu sabia que ela estava visitando todas as filiais do Grupo Titã espalhadas pelas periferias e polos logísticos de São Paulo. Era janeiro e o clima estava insuportável. Ora um sol de rachar, ora tempestades que alagavam as ruas até os joelhos. Ela não reclamou uma única vez. Sozinha, de metrô, ônibus e às vezes a pé, ela mediu cada metro quadrado de espaço ocioso nos saguões dos prédios. Cortava-me o coração vê-la assim. Inúmeras vezes pensei em pegar o telefone, mandar que lhe dessem um carro executivo com motorista. Mas a razão me freava. Minha mão tocava o telefone e depois recuava. Em vez disso, designei um segurança paisana para segui-la discretamente, garantindo sua integridade física à distância nas ruas de São Paulo. Também dei ordens para que os chefes do restaurante corporativo preparassem todas as noites uma porção extra de caldo verde quente e deixassem anonimamente na mesa dela. 3 semanas depois, Ana colocou na mesa do gerente Marcelo um plano de negócios 3 vezes mais grosso que o habitual. Ela o batizou de café para a comunidade. Em vez de torrar o orçamento com aluguéis caros e móveis de grife, ela utilizou as zonas mortas nos saguões das filiais. Entrou em contato com cooperativas de artesãos locais que passavam por dificuldades para comprar louças de cerâmica baratas, mas com forte identidade cultural. Desenhou o espaço como zonas de coworking, onde funcionários de startups e escritórios vizinhos poderiam trabalhar e fazer networking. E o mais genial, negociou lotes de grãos de café de alta qualidade diretamente com pequenos produtores do sul de Minas Gerais, cortando todos os intermediários e adequando-se perfeitamente ao apertado orçamento de R$ 250.000,00. Naquela mesma noite, Marcelo trouxe o plano para minha aprovação. Aquele executivo, veterano, famoso por sua rigidez, não economizou elogios, maravilhado com a criatividade e o pragmatismo do relatório. Ele garantiu que o projeto não apenas daria um excelente retorno financeiro, como criaria um valor humano imenso, alavancando a imagem ESG da corporação. Segurei o projeto nas mãos, olhei para a assinatura caprichada dela no canto da página e senti meu peito inflar de um orgulho infinito. O projeto Café para a comunidade foi lançado e imediatamente causou frisson no mercado corporativo paulista. Apenas 2 semanas após a inauguração dos quiosques, o faturamento ultrapassou a projeção inicial em 150%. As revistas de economia da Faria Lima não paravam de citar o modelo como o exemplo perfeito de inovação aliada à responsabilidade social. Esse sucesso estrondoso foi para Ana o passaporte definitivo que enterrou de vez os boatos maldosos de que ela era apadrinhada pelo CEO. Eu estava sentado em minha sala, com o sol da manhã iluminando tudo. Na minha mesa repousava a ordem de um bônus especial e uma promoção fora de época para a especialista Ana Diniz. Peguei minha caneta tinteiro e assinei com firmeza. Naquele exato momento, quando meu humor estava excelente,
o telefone interno tocou de forma estridente. Meu assistente pessoal relatou, ofegante, que uma briga feia havia estourado no departamento de marketing no 15 grau andar. E a instigadora era ninguém menos que Silvana Medeiros, a diretora de RH. Minha expressão endureceu instantaneamente. Após o incidente com Paulo, eu havia reduzido drasticamente os poderes de Silvana como um aviso sobre sua burocracia, propinas e nepotismo. Mas, em vez de entender o recado, ela guardou rancor. Na cabeça dela, Ana era culpada por sua queda. A inveja e a ganância haviam cegado aquela mulher. Levantei-me e marchei para fora do escritório, sem esquecer de mandar meu assistente chamar o chefe da segurança corporativa. Quando saí do elevador, no 15 grau andar, o caos reinava no departamento de marketing. Silvana estava parada no meio do corredor. Seu rosto raivoso estava deformado pelos gritos. Dezenas de funcionários se aglomeravam ao redor, apontando os dedos. Ana estava calmamente de pé junto à sua mesa, sustentando um olhar firme para a barraqueira. No chão, dezenas de páginas impressas e coloridas estavam espalhadas. Silvana apontava o dedo na cara de Ana, berrando insultos. Acusava-a de roubo, plágio e de não ter ética profissional. Segundo os gritos dela, o plano do café para a comunidade não era obra de Ana, mas sim um roubo descarado de um documento confidencial de uma multinacional estrangeira. Silvana tirou de sua bolsa de grife uma pasta cuidadosamente encadernada e a jogou com força na mesa de Ana. Ela declarou que aquele era o projeto original, o qual ela havia conseguido comprar a duras penas através de uma fonte anônima na Deep Web, tudo para desmascarar a verdadeira face da novata. Suas acusações foram como um fósforo aceso atirado em palha seca. O burburinho aumentou. Alguns funcionários, que ainda invejavam a rápida ascensão de Ana, começaram a encará-la com desconfiança. Eles apontavam para a pasta e cochichavam que uma recém-formada não teria capacidade de criar um projeto tão impecável. Com certeza era um copia e cola, um plágio puro. Eu parei atrás da roda de curiosos e observei aquele teatro patético. Cerrei os punhos com tanta força que as articulações estalaram. Silvana havia cruzado todos os limites. Ela teve a pachorra de usar os métodos mais sujos possíveis para tentar esmagar o intelecto e as noites sem dormir da mulher, que eu amava. Minha paciência com aquela escória havia se esgotado. Abri caminho entre a multidão e entrei no círculo. Com a presença do CEO, o barulho cessou imediatamente. As pessoas se afastaram às pressas, abrindo espaço para mim. Silvana, ao me ver, mudou o tom no mesmo instante, adotando uma postura de paladina da justiça. Ela rapidamente pegou a pasta e me entregou com as duas mãos, balbuciando que estava apenas cumprindo seu dever cívico de limpar a empresa de plagiadores, que sujavam o bom nome do Grupo Titã. Peguei a pasta lentamente, sem sequer digná-la, com um olhar. Folheei as primeiras páginas, passando os olhos pelo texto impresso em papel brilhante e dei um sorriso de escárnio. Meu sorriso fez a temperatura ambiente cair abaixo, de 0. Silvana sentiu que algo estava muito errado. O suor brotou em sua testa, borrando a grossa camada de maquiagem. Ergui a pasta para que todos vissem e falei alto, para que o andar inteiro ouvisse. A estupidez de Silvana Medeiros atingiu o fundo do poço. Este projeto, pelo qual ela pagou dezenas de milhares de reais a mercenários de dados na internet, não é segredo industrial de nenhuma multinacional estrangeira. Virei para a última página e apontei para as letras miúdas no rodapé. Este é um trabalho de conclusão de curso que ganhou o primeiro lugar num concurso de inovação da USP, 3 anos atrás. E a única autora dessa obra brilhante é a então universitária Ana Diniz. Um suspiro de choque coletivo varreu o andar. Silvana ficou de boca aberta. Seus olhos quase saltaram das órbitas, sem acreditar no que ouvia. Ela pagou uma fortuna para comprar propriedade intelectual roubada e incriminar Ana. Mas, por pura ignorância, comprou um material
que a própria Ana havia escrito na faculdade. Seu plano maquiavélico havia se transformado numa piada humilhante. O feitiço virou contra o feiticeiro de forma espetacular. Mas não acabou por aí. Tirei do bolso do paletó um pendrive e o atirei com força sobre a mesa. O baque foi alto e seco. Denunciei em voz alta toda a podridão de Silvana. Neste pendrive estão as provas documentais de todas as propinas que ela cobrou para contratar incompetentes, incluindo aquele tal de Paulo Vasconcelos. Meu departamento de auditoria interna a investigou em sigilo durante um mês. E hoje é o dia da colheita. Silvana desmoronou completamente. Ela caiu de joelhos no chão, agarrando a borda da mesa, e tremendo dos pés à cabeça, começou a implorar por misericórdia. Mas eu não tinha tempo para falsa pena. Dei um sinal para a segurança, que já estava de prontidão. Demissão por justa causa, imediata, e que o departamento jurídico prepare uma queixa-crime na polícia por uso do cargo para desvio de ativos da empresa. 2 seguranças agarraram Silvana pelos braços e a arrastaram para a saída. Seus gritos e choros sumiram atrás das portas do elevador. Mais uma erva daninha foi arrancada pela raiz da vida de Ana e da minha. A eliminação de Silvana significava erradicar a última facção tóxica na corporação. Ana finalmente tinha um ambiente de trabalho limpo, onde poderia criar em paz. O gerente do setor confiava a ela projetos cada vez mais importantes. Tudo parecia fluir tranquilamente, até que uma nova tempestade chegou, desta vez de fora. Era um dia de semana comum. Eu tinha acabado de sair de uma videoconferência com nossos acionistas internacionais quando ouvi uma gritaria vinda do saguão principal, no térreo. O sistema de alerta interno piscou em vermelho, sinalizando uma invasão. Franzi o senho e abri as câmeras de monitoramento. O que vi fez o sangue ferver nas minhas veias. No meio do saguão estava Patrícia Alcântara, a Pati, filha, mimada do presidente da corporação rival, a Sul Investimentos. Ela vestia um vestido vermelho, berrante de grife e saltos altíssimos. Atrás dela, 4 guarda-costas gigantes faziam sombra. Patrícia sempre teve a ilusão de ser minha noiva oficial. O motivo foi uma piada estúpida e sem cabimento que o pai dela e o meu avô fizeram enquanto tomavam uísque juntos anos atrás. Apesar de eu já ter deixado bem claro o meu desprezo por ela e traçado limites rígidos, ela continuava forçando a barra, fantasiando que seria a futura dona do grupo Titã. Naquele momento, Ana estava descendo para ir à gráfica no térreo com alguns documentos. Ao vê-la, Patty partiu para cima como um animal selvagem. Seus seguranças empurraram rudemente os funcionários da recepção. Pate bloqueou o caminho de Ana. Seus olhos estavam injetados de puro ciúme doentio. A fofoca de que o CEO do Titã estava protegendo abertamente uma funcionária havia chegado aos ouvidos dela semanas atrás e hoje ela viera tirar satisfação com a rival. Pelo áudio, ouvi cada xingamento nojento que ela dizia. Ela apontava o dedo com unhas enormes no rosto de Ana, chamando-a de vagabunda, destruidora de lares, de uma interesseira que queria roubar o marido dos outros. Insultava a origem humilde de Ana e debochava do seu terninho simples. Ana deu um passo para trás, mantendo a compostura, mas em seus olhos brilhava uma forte indignação. Ao perceber que Ana não se encolheu de medo nem pediu desculpas como ela esperava, Patty surtou. Ela trincou os dentes de ódio e levantou a mão direita. O braço dela, adornado de joias, cortou o ar em um tapa direcionado diretamente ao rosto delicado de Ana. Eu escancarei a porta da minha sala e disparei para o elevador privativo. A velocidade com que a cabine despencava parecia lenta, de mais perto da ansiedade que me consumia. Ninguém ia encostar um dedo sequer na garota que passei a vida inteira procurando. As portas abriram no térreo e eu saí voando como um tiro. Cobri os 10 metros que me separavam delas em passos largos. No exato milésimo em que a mão de Patty estava a centímetros do rosto de Ana,
Minha mão agarrou o pulso da Patricinha com uma força letal. Apertei com tanta violência que os ossinhos da mão dela estalaram. Paige contorceu o rosto de dor. O grito ficou preso na garganta. Joguei o braço dela para o lado com brutalidade. Ela cambaleou e quase caiu de bunda no chão se um de seus gorilas não a segurasse. Dei um passo à frente, cobrindo totalmente a figura de Ana com o meu próprio corpo. Minhas costas largas se tornaram uma muralha impenetrável para ela, isolando-a de toda a podridão deste mundo. Olhei rapidamente por cima do ombro, lançando um olhar reconfortante para Ana e me voltei para os intrusos. Os 4 seguranças de Paige tentaram dar um passo à frente, mas ao encontrarem o meu olhar frio como o fio de uma espada, eles recuaram por puro instinto de sobrevivência. A equipe tática do grupo Titã já havia cercado todo o saguão. O ar estava pesado como chumbo. Olhei diretamente para o rosto de Patrícia, agora distorcido por ódio e humilhação. Minha voz saiu controlada, mas carregava o peso de uma bigorna capaz de esmagar qualquer delírio dela. Falei em alto e bom tom na frente de dezenas de funcionários que nunca houve noivado nenhum entre nós. Uma piada de bêbados numa mesa de jantar não tinha valor jurídico ou moral para mim. Sublinhei cada sílaba, avisando que se ela ousasse pisar no meu prédio novamente e ameaçar um único funcionário do grupo Titã, eu congelaria todos os contratos entre nossas empresas e cortaria o fornecimento de infraestrutura do qual a Sul Investimentos dependia para não quebrar. O rosto de Patty perdeu a cor, ficando cinza acinzentado. Ela conhecia muito bem o poder de fogo financeiro do grupo Titã. Se eu apertasse aquele botão, a empresa do papai dela faliria em menos de um mês. Humilhada e destruída em praça pública, ela mordeu o lábio inferior até sangrar, lançou um olhar mortal para mim e outro incandescente para Ana, que estava a salvo nas minhas costas. Sem ter o que fazer, Paige latiu uma ordem para seus capangas recuarem e, engolindo a seco, saiu marchando do prédio. O saguão voltou a ficar em silêncio absoluto. Virei-me para Ana. Os ombros tensos dela relaxaram visivelmente. Eu quis colocar uma mecha de cabelo teimosa atrás de sua orelha, mas me controlei. Mantendo a fachada de um presidente que defende sua equipe, dei um aceno de cabeça profissional para ela e ordenei que todos voltassem aos seus postos. Mesmo mantendo os limites corporativos no fundo da minha alma, eu sabia que tinha acabado de erguer a fortaleza de solidão ao redor dela. Nenhuma força da natureza poderia feri-la novamente. Após essa limpa no saguão, o clima no grupo Titã mudou radicalmente. As fofocas morreram. Ninguém mais sequer cogitava desrespeitar Ana Diniz. Ela consolidou sua liderança com um profissionalismo impecável e o apoio velado, mas absoluto, da presidência. Para que Ana ganhasse peso de verdade no mercado, decidi dar um passo ousado. Convoquei uma reunião a portas fechadas com Marcelo e o diretor de investimentos. Dei luz verde para entregar o mega projeto do Polo Cultural de Inovação diretamente nas mãos de Ana, como líder executiva da célula criativa. Não era um simples shopping. Era uma intervenção urbanística que mudaria a cara de São Paulo com um investimento inicial batendo na casa do Zé e 500 milhões. Se desse certo, o nome do arquiteto-chefe sairia na capa da Exame e da Forbes Brasil. Marcelo hesitou um pouco no início, achando Ana muito jovem para segurar esse rojão. Mas, ao se lembrar da genialidade dela com os cafés, assinou embaixo. Ana pegou a pasta do projeto com os olhos faiscando de determinação. Ela sabia que aquele era o bilhete premiado para provar seu valor. Os dias seguintes viraram uma maratona insana para ela. A mesa dela sumiu debaixo de plantas arquitetônicas, tabelas do Excel e laudos de zoneamento urbano. Ela era a última a sair da empresa. Pelas câmeras, meu coração apertava ao ver a silhueta frágil dela debruçada no computador às 3 da manhã. A luz azul do monitor refletia em seu rosto exausto, desenhando olheiras sob seus olhos. Eu não podia aparecer lá e mandar lá dormir. Seria quebra de protocolo e ofuscaria a vitória
que ela estava construindo com as próprias mãos. Restava-me apenas ficar de pé perto da minha janela no 30 e 2 grau andar, olhando para a única luz acesa lá no 15 grau. Eu ligava para o restaurante de um hotel 5 estrelas da nossa rede e mandava preparar canja de galinha quentinha e pastéis de forno, colocando em embalagens sem logotipo. Mandava os guardas entregarem na mesa dela sob a desculpa de benefício noturno padrão do RH. Toda vez que ela pedia um Uber às 4 da manhã para ir embora, eu ordenava que 2 seguranças de elite em um carro descaracterizado a seguissem de longe até a porta da casa dela. Eles só me mandavam a mensagem alvo seguro, luz do quarto apagada depois de ver lá entrar e deitar. Só depois de receber o SMS, eu me permitia dormir minhas 2 horas diárias. Eu estava disposto a viver nas sombras e queimar meus recursos para asfaltar o caminho dela. Enquanto Ana deixava a alma naquele projeto, nos esgotos da cidade, uma conspiração rasteira tomava forma. Patrícia não engoliu a derrota no saguão. Em sua mansão no Morumbi, quebrou vasos caríssimos e jurou vingança. Mandou detetives levantarem a ficha de Ana e não demorou para chegarem até Paulo Vasconcelos. O ex-gerente demitido havia chegado ao fundo do poço. Com nome sujo no mercado por roubo e incompetência, as portas de Faria Lima se fecharam para ele. Ele morava de favor num quartinho mofado e se afogava em cachaça e apostas de futebol. Patty foi pessoalmente encontrar Lu num boteco sujo de periferia, em meio a cheiro de urina, fritura e fumaça de cigarro barato. A herdeira de vestido de grife sentou-se à frente do sujeito mal barbeado e fedorento. Sem meias palavras, ela jogou na mesa de plástico um maço grosso de notas de R$100 e um contrato garantindo um cargo de diretor adjunto na Sul Investimentos. A missão? Paulo deveria roubar o projeto completo do polo cultural que Ana estava desenvolvendo. Patty queria usar o trabalho de Ana para vencer a licitação da prefeitura, humilhar o Grupo Titã publicamente e destruir o orgulho de sua inimiga. Vendo aquele dinheiro todo, Paulo não pensou 2 vezes. A ganância o engoliu. Deu um sorriso amarelo e disse que seria moleza. Explicou que ainda existia uma brecha de segurança do tempo em que Silvana controlava tudo. O usuário dele estava bloqueado, sim, mas o departamento de TI esqueceu de revogar um token físico de alta permissão usado para backups de emergência. Pior ainda, no passado ele mesmo havia plantado um cavalo de Troia oculto nos servidores do marketing para roubar as ideias dos analistas mais novos. Na madrugada seguinte, de capuz, Paulo entrou numa Lan House 24 na região da Paulista. Conectou-se e, usando um mascarador de IP, burlou o firewall da empresa. Através da porta dos fundos que deixou aberta, ele acessou a pasta compartilhada de Ana na nuvem. Renderizações 3D em alta resolução, planilhas de viabilidade financeira. E o conceito central foram baixados direto para seu pen drive. No início da manhã, entregou tudo nas mãos de Patrícia. A megera pegou o HD externo com um sorriso triunfante de vilã de novela. Imediatamente, acionou seus despachantes para mudarem a paleta de cores, trocarem os logotipos e protocolarem o projeto na prefeitura em nome de uma empresa de fachada chamada Construtora Alvorada. A armadilha perfeita estava montada, pronta para implodir os meses de suor de Ana. No departamento de marketing, o clima era elétrico. Faltavam exatos 3 dias para a defesa pública do projeto no comitê da Secretaria de Urbanismo. Ana e sua equipe revisavam obsessivamente os slides do PowerPoint, checando cada vírgula dos orçamentos. De repente, o telefone da minha mesa tocou. Era o presidente da comissão de licitação da prefeitura. Com a voz grave, ele soltou uma bomba. A proposta do Grupo Titã tinha 80% de similaridade técnica com o projeto da construtora Alvorada, protocolado uma semana antes. Desde o uso de vigas pré-moldadas até o layout de jardins, era tudo igual.
A comissão desconfiava de que o Titã era o plagiador e exigia explicações formais. Caso contrário, seríamos eliminados do edital com desonra. Bati o telefone na base. Meu rosto virou uma pedra de gelo. Por dentro, o ódio queimava como um vulcão, mas minha mente pedia cálculo cirúrgico. Convoquei uma reunião de crise no mesmo segundo com o diretor de TI e a tropa de choque de segurança cibernética. Mandei fechar o cerco nos logs dos servidores do marketing. Pedi que Ana subisse imediatamente à presidência. Ao ouvir a acusação, ela ficou pálida como um fantasma. Jurou por tudo que era sagrado que a equipe fez o projeto do zero, balancei a cabeça afirmativamente e apontei a cadeira para ela sentar. Eu confiava minha vida nela. Agora só precisava caçar o rato. 2 horas depois, o chefe de TI entrou na sala e, esbaforido, confirmou o ataque. Dezenas de gigabytes foram chupados da máquina virtual de Ana 3 dias antes. O hacker tentou esconder o IP, mas nosso firewall de contingência gravou o número de série da placa de rede. Cruzando os dados de catracas e registros passados, o veredito foi matemático. O pendrive usado estava vinculado à velha matrícula de Paulo Vasconcelos. O quebra-cabeça estava resolvido. Paulo e Patrícia, juntos. As digitais eram incontestáveis. Ana encarava as linhas de código projetadas na tela de LED da sala. Suas mãos tremiam levemente. Tantas noites acordadas à base de café, o sangue e a alma de toda a equipe haviam sido sequestrados de forma tão baixa. Seus olhos marejaram de frustração e raiva. Ela olhou no fundo dos meus olhos e sugeriu irmos à Delegacia de Crimes Cibernéticos registrar um boletim de ocorrência na mesma hora. Serviria um copo de água mineral para ela, encarei-a profundamente e expliquei as regras perversas da Faria Lima. Se acionarmos a polícia agora e pedirmos liminar judicial, a prefeitura congela a licitação por tempo indeterminado. Os R$ 500 milhões ficam travados no limbo jurídico por anos. Além disso, quando o valor econômico descobrir que fomos hackeados por um Zé, ninguém. As ações do Grupo Titã vão despencar na bolsa de valores. Isso eu não podia permitir. Ana ficou em silêncio. A lógica corporativa era dura. E a sensação de impotência fez com que ela mordesse os lábios até sangrar de novo. Coloquei minha mão no ombro dela. A melhor vingança não se faz em tribunais, Ana. A melhor vingança é esmagar os ratos com uma genialidade que a mente medíocre deles jamais alcançará. Um ladrão rouba uma planta no papel, mas ele nunca conseguirá roubar o cérebro de quem a criou. Encarei-a de frente, lançando um desafio. Esqueça a maquete roubada. O fundo de contingência da diretoria está à sua disposição. Orçamento infinito. Você tem exatas 48 horas para recriar tudo. Algo absurdo que eles nem consigam copiar. Use a nossa tecnologia de realidade virtual. Ana limpou uma lágrima fugaz. O espírito de guerra daquela menina de 8 anos da rua de terra acendeu em chamas. Ela levantou num salto, pegou seu bloco de notas vazio, assentiu com a cabeça e saiu pela porta, feito um furacão. As 48 horas seguintes foram um flerte com a morte por exaustão. O 15 grau andar funcionou a 200% da capacidade, à base de energético e pizzas. Ana regeu a orquestra dos programadores de 3D, escrevendo ela mesma o roteiro de experiência do usuário. Eu cancelei todos os almoços de negócios, tranquei-me na sala e liberei acesso irrestrito aos clusters de servidores da empresa. Nós íamos para a guerra total. Na manhã do terceiro dia, o auditório da secretaria no centro de São Paulo estava lotado. Na primeira fila, figurões do Instituto de Arquitetos do Brasil e secretários municipais avaliavam os painéis. Entrei no salão e sentei na zona VIP. Do outro lado da sala, Pate estava com os laranjas da construtora Alvorada. Ao me ver, ela lançou um sorrisinho de vitória escrachado. Os sorteios definiram a ordem. Alvorada abriu os trabalhos. Patrícia, cheia de si, subiu no palanque e começou a ler o memorial descritivo roubado. No grande telão, as imagens estáticas passavam.
Mas, como era apenas a receptadora de um roubo, ela não dominava a essência da física e da engenharia ali apresentada. Quando os técnicos da prefeitura apertaram-na com perguntas complexas sobre drenagem de águas pluviais ou o impacto do solo na fundação antiga, ela gaguejou, enrolou e respondeu um monte de asneiras. Ela desceu do palco sob um silêncio constrangedor e frio. O grupo Titã era o próximo. O auditório prendeu a respiração. Ana caminhou até o microfone. Vestindo um blazer branco impecável, com os cabelos presos no alto, ela era a imagem da competência cirúrgica. Ela não usou os telões. Em vez disso, seus assistentes distribuíram headsets de realidade virtual para cada membro da banca julgadora. Ana começou a falar e sua voz cristalina foi o guia que levou todos para dentro da nova matriz. Ela descartou os blocos de concreto tradicionais da planta antiga e projetou uma estrutura suspensa, um bioma vivo e sustentável que deixava o lençol freático e o parque ecológico intocados lá embaixo. Ao colocarem os óculos VR, os secretários não estavam mais no auditório enfadonho. Eles passeavam em primeira pessoa pelos corredores do novo prédio, ouviam o som realista da água fluindo na fonte, enxergavam a luz do sol entrando pelos domos de vidro inteligentes. O impacto daquela imersão foi o de uma bomba atômica criativa. O projeto era de uma modernidade tão esmagadora que redefiniu as regras do jogo. Na plateia, Patrícia percebeu a gravidade do seu fracasso. Todo o sangue sumiu de seu rosto. Ela sacou, aterrorizada, que o superprojeto roubado que ela apresentou agora parecia uma maquete de feira de ciências infantil, perto da obra de arte tecnológica de Ana. Quando Ana encerrou a simulação, o auditório não apenas aplaudiu. Os políticos e engenheiros ficaram de pé. A salva de palmas estrondosa ecoou por longos minutos. A comissão inteira reverenciava de pé a inovação. Eu estava encostado na poltrona, o peito estourando de orgulho. Ali, sob os holofotes, Ana já não era uma analista correndo atrás de provar seu valor. Ela era uma rainha corporativa, empunhando sua inteligência inigualável como uma espada que decapitou todos os adversários de uma só vez. O Diário Oficial do município publicou a vitória massacrante do grupo Titã no mesmo dia. A área de marketing entrou em festa, estourando espumantes, mas eu, do meu escritório, engatilhei a arma final. Enquanto Ana brindava, mandei o dossiê completo por motoboy direto para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Os logs de acesso da rede VPN, a gravação das câmeras da Lan House provando a identidade de Paulo e o laudo pericial atestando o plágio escancarado da sua investimentos contra a Alvorada. O míssil guiado atingiu o alvo com perfeição. O promotor instaurou o inquérito de imediato. Por fraude à licitação, o Grupo Sul Investimentos foi declarado inidôneo. Entraram na lista negra do governo, banidos de qualquer obra pública ou contrato estatal por 10 anos. A empresa afundou na lama. A família de Patrícia viu suas ações derreterem na bolsa e a mimada virou a vergonha do clã. Mas, para extirpar de vez esses tumores das nossas vidas, preparei o checkmate. Reservei uma mesa no restaurante mais caro e isolado do Itaim Bibi. Plantei a fofoca com espiões que eu sabia que vazariam a informação de que eu e Ana estaríamos lá celebrando. Dito e feito. Assim que pedimos o vinho, a porta do reservado foi escancarada. Patrícia e Paulo invadiram o recinto, sujos, desesperados, completamente fora de si. Berraram que eu tinha destruído a vida deles. Paulo puxou um canivete chinfrim do bolso e deu uma risada de maníaco, dizendo que o processo demorava e que a gente não sairia ileso. Continuei girando a taça de Merlot lentamente nas mãos. Inclinei-me para Ana e sussurrei: confia em mim, tudo sob controle. Então olhei para a dupla dinâmica com genuína repulsa. Eles, em sua ignorância arrogante, não imaginavam que a sala já estava microfonada e que havia 2 viaturas da Polícia Civil aguardando na porta da cozinha. Quando as ameaças de morte e confissões de culpa saíram das bocas deles, peguei meu celular e dei play em alto-falante.
Uma voz gravada ecoou na sala. Era o áudio da conversa no boteco de periferia, semanas antes, negociando os valores do roubo de dados. Meus hackers particulares tinham invadido a nuvem de Paulo e achado um áudio que ele mesmo gravou escondido no bolso para chantagear a Patrícia, caso ela não pagasse os honorários do golpe. Para piorar, atirei no centro da mesa um dossiê calhamaço. Eram documentos sigilosos sobre lavagem de dinheiro que meu falecido avô vinha juntando contra o pai de Patrícia por anos. Os dois empalideceram como cadáveres. Na mesma hora, a porta se abriu de supetão e os investigadores armados entraram, dando voz de prisão em flagrante. Paulo rodou por invasão de dispositivo informático, tentativa de agressão e roubo. Patrícia levou pulseiras de prata por formação de quadrilha, fraude à licitação e coação. O lixo finalmente havia sido despejado no aterro sanitário. Segurei a mão de Ana e saímos pelas portas da frente do restaurante. O ar da noite paulistana estava limpo, lavado. Assim como 17 anos atrás, o céu desabava numa tempestade torrencial de verão. Eu a aguardava sob a marquise, abrindo um grande guarda-chuva preto de fibra de carbono. Levei-a até o SUV blindado e mandei o motorista seguir. O clima estava denso. Pedi ao chofer para encostar na Marginal Pinheiros, perto de um mirante com vista para a Ponte Estaiada, e mandei que ele saísse para comprar um café. Sozinhos no banco de trás, afrouxei o nó da gravata de seda, desabotoei o colarinho e deixei cair por completo a máscara de CEO frio e calculista. Despejei tudo. Falei do meu avô, do alcoolismo do meu pai, do fato de que, quando eles morreram num acidente de carro, os advogados do meu avô milionário me arrancaram daquela vila da noite pro dia, sem me dar o direito de me despedir da menininha que salvou meu rosto de ser desfigurado. Peguei a mão direita dela e beijei a velha cicatriz, que ainda era áspera contra os meus lábios. Contei como aquele corte virou minha bússola nos Estados Unidos. Como gastei rios de dinheiro em investigadores nos últimos 5 anos. E como meu estômago revirava de culpa por ter lá deixado lutar a vida toda sozinha no subúrbio. Lágrimas silenciosas desceram pelas bochechas dela. Com a voz embargada, ela jogou os braços em volta do meu pescoço e apertou tão forte, como se eu fosse virar fumaça de novo. Naquela noite de chuva paulistana, duas almas separadas pela desigualdade social e pela tragédia, enfim, se alinharam perfeitamente. 13 meses voaram. O Polo Cultural de Inovação tornou-se o maior cartão postal da cidade. E Ana agora era a nova vice-presidente de inovação do Grupo Titã. Implacável no mercado, mas com o mesmo coração dourado que repartia pão. Em uma noite silenciosa e agradável, em minha cobertura com vista para o horizonte, iluminado da capital paulista, fiz o jantar com minhas próprias mãos. Ao som de Tom Jobim tocando baixo na vitrola, enfiei a mão no bolso do blazer e tirei uma caixinha de veludo surrada, velha. Quando abri, não havia um diamante de 6 quilates. Era uma aliança de prata escurecida pelo tempo, de 10 pratas, vendida em feirinhas hippie. Confessei a ela que comprei aquele anel vagabundo quando eu tinha 13 anos, com as moedinhas que sobrava do passe de ônibus que eu guardava num cofre improvisado. Eu guardei essa latinha por 17 anos como minha herança mais valiosa. Ajoelhei-me ali no tapete. Beijei novamente a cicatriz em formato de meia-lua e, olhando bem no fundo de seus olhos brilhantes e úmidos, fiz a única pergunta que importava na minha existência: você me concede a honra de passar o resto da minha vida garantindo que você nunca mais sinta fome, frio, dor ou tristeza? Você aceita ser minha esposa? Ela sorriu no meio do choro convulsivo e abençoado, assentindo com a cabeça. Sim! Deslizei o anel de prata pelo seu dedo anelar. Coube com a precisão de um projeto bem feito. Era como se a vida tivesse forjado em sob medida para ela. 17 anos de separação. 17 anos virando pedras por São Paulo. O mar brávio finalmente se acalmou. Tivemos nosso reencontro de almas, iluminados apenas pela lua e pelas luzes da cidade que nunca dorme. Nós selamos nossa história em um beijo profundo, atestando que não importava o tempo ou a distância,
O nosso amor já estava escrito nas estrelas.